usar ele, não só hoje, mas todos os dias da vida dele, Senhor. Ele vem esse instrumento nas tuas mãos. O Senhor quer trazer a revelação da tua palavra através da vida dele. Tira todo impedimento, quebra todo laço do diabo, que Satanás não venha ter poder nenhum, Senhor, de tocar nem de agir no meio desse mundo, Senhor. Lança no inferno toda e qualquer maldição, todo e qualquer embaraço de Satanás, espírito do sono, espírito da incredulidade, espírito da dúvida, espírito da zombaria. Eu te expulso do nosso meio, em nome de Jesus, Pai. E que a revelação da palavra, ela venha descer direto do trono de Deus aos nossos corações, no nome de Jesus. Recebe o profeta de Deus, aplaudindo nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês estão bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é uma noite especial, culto de domingo, sem falsidade, sem hipocrisia, sem o culto acabasse agora. Eu já saí edificado neste lugar, com os louvores que foram entoados. Deus nessa noite Ele me renovou. Meus irmãos, antes de abrir uma mensagem, vamos fazer mais um minutinho de oração em nome de Jesus. Vamos estar amarrando o valente, né? Pois a palavra diz, o próprio Senhor fala, né, que o inimigo é valente. E para quando a gente for entrar na casa do valente, primeiro amarrar o valente para depois saquear a casa. Então vamos amarrar o valente nessa noite, na mesma concordância, na mesma fé, em nome de Jesus. Um minutinho de oração. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, meu Deus, nessa noite te louvo, te adoro. Meu Deus, eu agradeço a Ti por mais essa oportunidade, Senhor, a qual o Senhor está me concedendo, ó Deus. Meu Deus, eis-me aqui, Senhor, para fazer o Teu querer, para fazer a Tua vontade, ó Deus. Meu Deus, tira todo impedimento, todo embaraço. Meu Deus, tudo aquilo que tiver no nosso meio, Senhor, que seja contrário à Tua vontade, ao Teu querer, eu repreendo pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Tira os comichões dos nossos ouvidos, Senhor. Repreenda toda a opressão, todo o embaraço, toda ação maligna, está repreendido pelo poder que é no sangue e no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Vamos estar aqui no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, no seu capítulo 12. Segundo livro da Bíblia, Êxodo. Eu peço para os irmãos redobrem a sua atenção, não porque eu vou estar ministrando, mas quando a palavra ela é ministrada, a gente devemos redobrar a nossa atenção. Quem está no fundo, quem está na nave da igreja, quem está no altar, redobrar a nossa atenção para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Talvez você saiu do seu lar pedindo para Deus falar com você. E a maior profecia é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Essa é a maior profecia. Mas muitas das vezes a gente quer que o profeta aponte o dedo no nosso rosto, em nossa direção e fale conosco. Mas muitas das vezes a profecia é da carne. Muitas das vezes até o demônio está usando a pessoa para lançar falsa profecia. Aonde a verdadeira profecia que eu e você devemos nos apegar é a palavra do Senhor. Amém? Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Está na verdade, né, irmãos? A partir do verso 21. Hoje o louvor foi sobre sangue, né? Que hoje o louvor sobre sangue, né? A mensagem de hoje foi sobre sangue. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21, diz aqui: Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro, segundo vossas famílias, e matai a Páscoa. E tomareis um óleo de isopor, e
olhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga e nas duas ombreiras da porta, com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na viga e nas duas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E observareis isto por ordenança para ti e para os vossos filhos para sempre. Amém? Glória a Deus. Por isso sentar. Glória a Deus. Deus, Ele vai fazer uma promessa para Abraão de fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação. Mas porém este povo ia ficar cativo um certo tempo em uma terra estrangeira. Então Deus ele vai dar Isaac e Abraão, vai nascer Jacó. Então a descendência de Jacó vai ser formada no Egito, no cativeiro. Jacó, os seus filhos vão morrer, mas porém aqueles que ficaram vão se multiplicar na terra do Egito, aonde o faraó ele vai ficar com medo daquele povo formar uma rebelião contra o Egito. Então o faraó vai lançar um jugo pesado sobre o povo, então vai tornar o povo cativo. Então o povo vai ficar em uma opressão, no cativeiro, na terra do Egito. Só que no livro de Moisés, aqui no Êxodo, a vida de Moisés, total de 120 anos de vida, Moisés ele vai ter 40 anos, ele vai passar no Egito, pois a gente logo vendo a história de Moisés, a gente já vai ver a mão de Deus operando na vida de Moisés. Então vai chegar o tempo de Deus ele querer tirar o povo da terra do Egito. Esse tempo está se aproximando. Então é necessário Deus levantar um libertador. Então Moisés ele vai ter 40 anos no Egito. Ele vai ter uma situação onde ele vai ter que fugir do Egito, porque ele vai tirar a vida de alguém. E para ele não perder a sua própria vida, ele vai ter que fugir. Ele vai para o deserto de Mídia, aonde vai passar 40 anos conhecendo cada canto do deserto, cada parte do deserto, pastoreando. Então, em uma nova cultura, pois ele era da cultura egípcia, embora ele era hebreu. Então ele vai conhecer uma nova cultura, um novo ofício. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Moisés com 80 anos de idade, Deus ele vai criar uma situação com Moisés para ele ter um particular com Moisés. Mas sabe por quê? O povo na terra do Egito vai começar a clamar. O povo vai ficar fatigado daquele cativeiro, daquela situação. Então o povo vai começar a clamar. E no momento que o povo ele começa a clamar, Deus ouve o clamor dos seus filhos. Deus vai ouvir o clamor do povo hebreu. Então Deus ele vai ter uma situação com Moisés, vai falar com Moisés. Moisés ele vai retrucar, vai questionar. Moisés ele não vai querer ir nesta missão, mas era escolhido. Mas era escolhido. Deus queria Moisés, embora Moisés ele não queria ir, voltar à terra onde ele foi julgado de morte, onde a vida dele corria risco. Ali estava tudo tranquilo para ele, casado, uma família, pastoreando. E na terra do Egito ele sabia que a vida dele corria risco. Mas Moisés ele nasceu, cresceu
sua cultura. Então Moisés ele não tinha um conhecimento, um relacionamento com Deus. Mas Deus ele vai se apresentar para Moisés de uma maneira sobrenatural. Mas mesmo assim Moisés ele vai questionar, vai duvidar. Ele não vai querer ir nessa missão, nesse propósito. Mas era ele. Quantas das vezes talvez você já questionou a Deus? Senhor, eu não quero, manda outro, manda outro. O fulano, a fulana é mais capacitada do que eu. O fulano fala melhor, o fulano prega melhor, a fulana louva melhor, mas é você. Deus ele escolheu você. É com você. Esse propósito é com você. Então o povo ele vai clamar na terra, aonde vai fazer um grande clamor, vai chamar a atenção de Deus. Deus imediatamente vai ter esse encontro com Moisés. Imediatamente Deus vai ter esse encontro com Moisés. Deus vai operar maravilhas na terra do Egito. Deus vai operar grandes maravilhas na terra do Egito, aonde Ele vai enviar 10 pragas. Ele vai enviar 10 pragas para tirar o seu povo. Pois Deus falou: a enganação a qual tornaram o meu povo cativo. E chegou o tempo, 430 anos, no capítulo 12, verso 40, vai dizer o tempo que o povo ficou na terra do Egito. No livro do Êxodo 12, 40. 430 anos servindo a Faraó, sendo humilhado, massacrado, sofrendo todo tipo de humilhação. Só que havia uma promessa. Havia uma promessa, mesmo dentro do cativeiro, havia uma promessa para aquele povo. Deus ele vai operar grandes maravilhas, sinais, prodígios. Na última das 10 pragas, na 10ª praga, Deus ele vai chamar Moisés, no capítulo 12, vai ordenar a Moisés para matar o cordeiro, pois ali começaria a Páscoa, no mês de Nissan, o calendário judaico, pois o calendário judaico ele é lunar, não é como o nosso, o solar gregoriano. Então, no primeiro mês do mês abril, no dia 14, que é o primeiro mês do ano no calendário judaico, Nissan, Deus ele vai dar uma ordenança para Moisés, onde seria um estatuto perpétuo. Anualmente o povo ia ter esse tempo para dar essa pausa, para relembrar o que Deus operou na vida deles. Então Deus ele vai dar a Moisés essa ordenança para matar o cordeiro, o sangue do cordeiro ser passado nas vigas, nos umbrais. Só que havia uma ordem: não saia dos seus lares. Havia uma ordem: não saia dos seus lares, pois essa noite o Senhor vai passar na terra do Egito, o anjo destruidor a qual o Senhor vai enviar, vai tirar a vida de todo o primogênito. Então passai o sangue na viga, na porta, mas não saia da casa. Ou seja, está na presença, está guardado. Está na presença, o sangue do Senhor ele está te guardando. Você está na presença, por mais que você passe luta, por mais que você passe prova, o sangue está te curando, o sangue está te libertando, o sangue está te guardando. Não saia da presença, não saia da presença, porque longe da presença, fora da presença, o sangue não te guarda. Fica na presença. A ordem é: fica na presença. Não saia para fora, porque o anjo vai passar. O anjo vai passar. E a ordenança era: comer da Páscoa, preparado para sair. Comer da Páscoa, preparado para sair. No capítulo 12, verso 11, era para o povo estar preparado,
vestido, calçado, com cajado na mão, comendo da Páscoa, mas pronto para sair, em prontidão para a partida. Assim os hebreus participaram da Páscoa, em prontidão. Isso significa fé. Por mais que você ainda esteja cativo, por mais que a situação ainda não seja favorável, você está crendo que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Por mais que a situação esteja desfavorável para você, mas há uma promessa, Deus prometeu. Então você deve crer, você tem que ter fé naquilo que Deus prometeu na tua vida. Essa era a ordem: ficar em prontidão para a partida, cajado na mão, vestido, sandálias nos pés. Então o anjo destruidor vai passar. O anjo destruidor vai passar, vai atingir tanto a vida humana, tanto como a vida animal. Todo primogênito naquela noite, a qual no lar não havia o sangue do cordeiro, o anjo destruidor ceifou tanto vida humana como vida animal. Todo primogênito naquela noite morreu. Mas a Páscoa é um estatuto perpétuo. Toda vez que os hebreus, o povo hebreu, até nos dias de hoje, eles participam da Páscoa, eles lembram foi livre da escravidão, e que o anjo naquela noite poupou as suas vidas na terra do Egito, e mais 7 dias comendo os pães asmos sem fermento e com ervas amargas, lembrando a saída do Egito. Então era 8 dias de festa, a partir da Páscoa até o último dia dos pães asmos, 8 dias participando de uma festa, lembrando daqueles 400 anos a qual viveram ali, e que naquele instante, naquele momento, Deus operou maravilhas, tirou do cativeiro. Agora o povo estava no deserto. Agora o povo está no deserto. Um povo que foi formado no cativeiro e foram capacitados no deserto. Uma multidão formada em um cativeiro, mas porém capacitada no deserto. Deus ele vai continuar operando maravilhas na vida daquele povo. De dia, uma coluna de nuvem, de noite, uma coluna de fogo. Deus vai abrir mar vermelho. Deus ele vai estabelecer feriados, festas, ritos, porque o povo estava escravizado, não tinha uma lei nacional, não tinha uma cultura, não tinha festa. Então Deus no deserto vai começar a capacitar o povo. E Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de intimidade, de relacionamento. Vai estabelecer leis, festas e ritos para que o povo se aproxime dele, porque ele é Deus de relacionamento. Ele é Deus de intimidade. Não Deus de intimidade carnal, um relacionamento carnal. Talvez você esteja pensando em um relacionamento, intimidade carnal, não. Espiritual. Uma intimidade espiritual. Por isso ele vai estabelecer essas leis, essa cultura, essas festas, esses ritos. Mas aqueles que não quereram relacionamento, intimidade, pereceram no deserto, murmurando, blasfemando, se levantando contra a vida do líder, se levantando contra a vida de Moisés. Por isso que não devemos se levantar contra a vida de uma liderança, porque toda liderança é constituída por Deus. Então como ele vai se levantar contra a vida do homem a qual Deus se levantou para um grande propósito, para uma grande obra? Esse povo ele vai ser formado no deserto, capacitado no deserto.
mas uma viagem que seria talvez uns 40 dias, vai se tornar 40 anos, pois o povo não vai saber esperar o tempo de Deus, o povo não vai dar ouvidos às leis de Deus. Deus ele vai enviar 10 pragas para tirar o povo do Egito, e vai dar 10 leis para tirar o Egito do coração e da mente do povo. 10 leis estabelecidas, 5 das leis, o cumprimento do homem para com Deus, e outras 5 dessas leis, o cumprimento do homem para com o homem. Vai ser dividida essas leis, aonde você não vai poder adorar outros deuses, fazer imagem de escultura. É uma lei aonde é do homem para com Deus. E vai ter também: não roubarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. É uma lei estabelecida do homem para com o homem. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Aí Deus vai estabelecer para quando o pecador estiver em pecado, ele matar um animal, matar um cordeiro, e transferir a sua culpa, o seu pecado para o animal. Glória a Deus. Só que a população vai aumentar, o pecado vai aumentar, e somente o sacrifício de animal não é mais suficiente. Não basta somente o sacrifício animal para tirar o pecado do ser humano. Era necessário vir um cordeiro perfeito, aonde houvesse o sacrifício supremo, para que mais animais não morressem. Então Deus está no livro de João, apóstolo João, aonde Deus também, na Páscoa, nessa primeira Páscoa também já dá início, pois isso é uma tipologia, aonde também já dá início o plano da redenção. Redenção significa comprar de volta, ou salvar do cativeiro, pagando um preço. Só que somente o animal, pagando esse preço pela nossa culpa, pelo nosso pecado, pelas nossas iniquidades, não era mais suficiente. Então aonde o verbo que estava com Deus, o verbo era Deus, o próprio Deus, teve que se revestir de carne e descer aqui na terra para o grande sacrifício, aonde ia ter esse sacrifício supremo. Então a primeira Páscoa, mais ou menos aí uns 3.500 anos atrás, aonde teve essa primeira Páscoa, e há uns 2.000 anos atrás, aonde teve o sacrifício supremo, aonde Jesus ele veio como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, pagando uma culpa a preço de sangue, o seu sangue sendo derramado pela minha e pela tua vida. Livro de João, capítulo 1, verso 29, diz aqui: no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Na tua tradução deve estar: tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que tem preferência sobre mim, porque ele era antes de mim e eu não conhecia mais, para que ele fosse revelado a Israel. Por isso vim batizando com água. João testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Somente o cordeiro, o animal, não era mais suficiente. A morte de animais Deus não queria mais. Deus ele queria um sacrifício que ele fosse supremo, onde
esse sacrifício ele pagasse toda a culpa, todo o pecado. Então o próprio Deus, na pessoa de Jesus, ele veio com para cumprir esse sacrifício. João estava em Betânia, no outro lado do Jordão, batizando. Então João ele vai ver o cordeiro a qual ele veio anunciando, mas ele não conhecia pessoalmente. E no momento ao qual João ele vai ver o cordeiro, o próprio Espírito vai avisar para ele: eis aí o Cordeiro de Deus, o que tira todo o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito, sem pecado, sem culpa. Aonde pagará por nossas culpas, pelos nossos pecados. João, ele estava famoso. Todo mundo conhecia o João Batista, pregando, anunciando, batizando, apregoando sobre o evangelho do arrependimento. Mas João ele vai se deparar com alguém que é maior do que ele. Nesse momento João ele se depara com alguém maior do que ele. Pois mesmo ele sendo grande, mesmo ele sendo famoso, conhecido, ele dava testemunho de alguém que era maior do que ele. Hoje muitas das vezes a gente só é grande quando estamos com o microfone na mão. Só somos grandes quando estamos em uma foto em cartaz, com a agenda lotada. Às vezes queremos vir para o culto só se a gente tiver a oportunidade. Se não tiver a oportunidade eu não vou. João estava pregando, estava famoso, estava no topo. Todo mundo conhecia João, mas ele pregava de alguém que era maior do que ele. Ele estava preparando um caminho para alguém. Essa é a nossa missão também. Não pregamos a respeito do homem, não pregamos acerca de nós mesmos, mas pregamos o evangelho aonde há alguém que é superior ao pregador. Pregamos sobre Jesus. Sexta-feira foi a Páscoa, a qual eu e você, no nosso calendário, a gente traz essa memória. A Páscoa judaica dos hebreus representava a libertação do cativeiro humano, do cativeiro egípcio. Mas o sacrifício de Jesus, ele representa para mim e para você a libertação de um cativeiro espiritual. O pecado representa a libertação, a liberdade do pecado, a qual eu e você, sem esse sacrifício, estávamos mortos. A qual eu e você, sem esse sacrifício, nós éramos condenados. Então Jesus ele vai dar a si mesmo como um preço por essa redenção. Redenção significa a libertação, uma dívida a qual foi paga, comprar de volta ou salvar do cativeiro, pagando o preço. Hoje eu e você estamos aqui buscando a nossa salvação, mas para isso alguém teve que nos oferecer a salvação. Alguém teve que nos dar a salvação. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Allan Kardec, não foi Buda. Foi Jesus, Yeshua, HaMashiach. Foi o Messias, o Cordeiro Santo de Deus, que morreu para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. E eis que a sua vida ela está próxima.
Eis que a sua vinda ela está próxima. Para encerrar, não vou tomar tempo. Continuando no livro de João, capítulo 19. Não quero tomar tempo dos irmãos. No livro de Números, no seu capítulo 9, 12, vai dizer que os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. No livro de Salmos 34, 20, vai dizer que os ossos também não seriam quebrados. Já era uma prenúncia do que ia acontecer com o cordeiro, a qual Deus ia oferecer, a qual Deus ia enviar para tirar o pecado do mundo. Aqui no livro de João 19, a partir do verso 32, diz aqui: foram então os soldados que quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e eles sabem que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Não poderia ter osso quebrado, não poderia quebrar os ossos do cordeiro. E era uma cultura romana onde o povo, as pessoas que eram crucificados, os soldados quebrariam as pernas para acelerar o processo da morte, para testificar que realmente a pessoa estava morta. Mas para atestar a morte de Jesus, enfiaram uma lança em seu coração, não quebraram as suas pernas. Tudo aquilo que foi dito acerca do Cordeiro do Messias se cumpriu. Hoje muitas pessoas ainda não creem no sacrifício, no testemunho e sacrifício de Cristo, e estão padecendo, sofrendo. Mas esse o Cordeiro, ele está à porta e está voltando. Mas é necessário eu e você tomar uma atitude. Ele não quer mais sacrifício, pois o sacrifício já foi feito. Ele quer a obediência. E o maior sacrifício que eu e você pode oferecer a Ele é a obediência. O maior sacrifício que a humanidade pode oferecer a Deus é a obediência. Ele não quer mais sangue derramado de animal. O sangue de Cristo já foi derramado de uma vez por todas. E Cristo está voltando. Eis que Ele está à porta. Mas lembra como foi dito lá no início? O sangue estava nos ombrais, estava na porta. E todos aqueles que passaram sangue nos ombrais estavam dentro, estavam guardados pelo sangue. Mas aquele que estava sem o sangue estava fora, estava desprotegido. Deixa o sangue do Cordeiro proteger o teu lar, a tua vida. Deixa o sangue do Cordeiro te salvar, proteger os umbrais do teu coração, da tua mente. Deixa o sangue do Cordeiro te proteger. Não fique fora da presença, pois longe, fora da presença, o sangue não está te protegendo. É necessário você tomar uma atitude, uma posição na tua vida, pois a maior atitude, a maior decisão a qual eu e você tomamos um dia, você pode ter 40, 50, 100 anos. Se você ainda não confessou a Cristo, você não tomou a decisão perfeita ainda na tua vida. A decisão mais importante da tua vida é a partir do momento no qual você confessa a Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Quando você confessa Ele perante os homens, pois a palavra diz: aqueles que me confessarem perante os homens, eu também confessarei perante o Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai.
a mais importante de todas. Glória a Deus. De toda a tua vida, de toda a tua existência, essa é a mais importante de todas. Eu te faço um convite, você que ainda não confessou a Cristo, não aceitou a Cristo, a sair do teu lugar e a vir aqui na frente, para que o teu nome venha a ser escrito no livro da vida. Você que ainda não teve essa decisão, tome nessa noite essa decisão, pois é necessário. Pois às vezes a gente quer confessar a Cristo no particular, sozinho, mas a palavra diz: aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Jesus, ele não teve vergonha de ser pendurado naquela cruz, pois a morte de cruz era uma vergonha. Ele não teve essa vergonha de dar por mim e por você. É só sair do seu lugar e confessar a Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Nessa hora as pernas ela fica pesada, o coração acelera, pega fogo, as suas pernas começam a pesar uma tonelada, o inimigo querendo impedir a tua bênção, o inimigo querendo impedir que você seja curado, que você esteja liberto. Então tome essa decisão o mais rápido possível. Se não for hoje, que seja no próximo culto, mas entregue a tua vida a Jesus.